e não querem multiplicar. Então há uma ação desesperada, tá, de uma divisão para que igrejas se multipliquem. Parece uma visão assim, uma fala meio rebelde ou qualquer outra expressão, mas é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo e vivendo. O antídoto para liderança egocêntrica é você equipar líderes servos. Por isso os seminários de liderança, no meu site, o líder de adolescentes e jovens, ele vai poder encontrar um curso de liderança à distância. Basicamente a gente cobra de quem pode pagar, mas é algo que pode ser distribuído de acordo com a realidade financeira da pessoa. O antídoto para a pobreza são as ações comunitárias que a sua igreja já faz, ela só não é sistematizada. Na nossa igreja nós temos um programa chamado Na Madruga, do Ministério Compaixão, que saímos de 2 em 2 meses para atender os moradores de rua. Só que chegou no momento que só atender os moradores de rua não foi suficiente. Não foi. Precisávamos de algo mais. Onde entra o combate aos gigantes das doenças. No sábado pela manhã, nós chamamos essas pessoas que foram evangelizadas e ali damos banho, damos roupa, pregamos o evangelho, cortamos o cabelo, temos um delicioso café da manhã e assim estamos cumprindo o combate a esse gigante espiritual. E o quinto gigante, que é o analfabetismo, é a menina dos meus olhos, né? Nós temos uma obra social chamada Novo Rumo e começamos com um trabalho de reforço escolar, porque percebemos que não existem adolescentes e crianças analfabetas realmente no bairro do Meia. Mas existe uma parcela muito grande da juventude e das crianças que não tem acesso a livro, a material escolar e o rendimento é muito baixo. Então a nossa igreja com seus voluntários se colocaram à disposição e lá nós oferecemos as aulas de reforço. Existem projetos de aulas de pré-vestibular, de curso para o pré-técnico, né? Porque infelizmente a educação pública não oferece recursos para acesso a uma faculdade pública. Esse é o projeto Geração Peace. E o grande momento da minha vida, até aí que eu posso dizer, nesse ano de 2010, foi o que Deus me mostrou numa viagem a Rondônia, algumas semanas atrás. Olha, lá foi um convite que surgiu para seminário para liderança de jovens, foi para congresso de adolescentes. Olha, Rodrigo, eu achava que eu tinha sido convidado para um congresso. Eu preguei no congresso regional, 400 adolescentes de 30 igrejas batistas, e realmente eu achava que eu estava lá para ser o preletor. E eu viajei num momento assim muito difícil e delicado da minha vida, porque eu viajei questionando muitas coisas, né? A minha identidade, o meu futuro, o meu presente, questões familiares, e eu não sabia que eu ia receber as respostas lá. Depois que eu vi 300 adolescentes, né, declarando, depois de 3 dias de congresso, queremos Jesus, usa-me, queremos transformar Porto Velho, eu tive que me apresentar ao Senhor numa segunda-feira à noite. Eu pedi para ser levado na beira do Rio Madeira, que é o rio principal de Porto Velho, e ali eu fiz a seguinte oração: Senhor, o que o Senhor deseja em troca? Porque eu não sou merecedor, depois de tudo que eu conversei contigo, de presenciar ou ser instrumento de tanta transformação. E na volta para o Rio de Janeiro veio a tão esperada resposta, que chama-se o projeto 7 Estações. É um projeto que vem revitalizar ministérios que estão mortos ou falidos, ressuscitar o ânimo, motivar líderes adolescentes e equipar ministérios de adolescentes e jovens saudáveis ou de sucesso. Eu queria que você imaginasse, você que está me ouvindo, 7 dias, 7 igrejas, 7 mensagens diferentes e o mesmo público participando. Igrejas que nunca receberam mais de 50 visitantes numa noite, recebendo ali 300, 400. Nossa, não tem como não sair transformado. Vai ser um impacto. Não tem como. Então, as mensagens são baseadas, né, em João 15, que nós temos que estar conectados à videira para estarmos vivos. A primeira mensagem fala sobre preparar a terra, preparar o coração do adolescente ou do jovem. A segunda fala sobre lançar a semente, que tipo de semente é lançada, quem são os inimigos
que arrancam a semente do coração. A terceira é mãos que se dispõem a regar, como eu, como o Rodrigo, como você que é líder, que está me assistindo. A quarta mensagem fala sobre o nascimento, enfocando muito a questão do novo nascimento, você nascer realmente em Cristo. A quinta mensagem é esperando a planta ou vendo a planta crescer, e isso tem tudo a ver com o adolescente. São anos vendo, visualizando o adolescente crescendo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. A sexta mensagem fala sobre a colheita, e eu poderia terminar aqui, né, com a colheita, porque é o que geralmente os pastores e líderes pregam. A sua vida acaba quando você colhe. Só que é o grande segredo de Porto Velho. A última mensagem fala exatamente sobre a hora de podar. E é exatamente a experiência que eu vivi nesse início de ano. Na minha casa eu tenho um pé de maracujá, que fez 1 ano em fevereiro, e eu tive que podá-lo. Olha, foi doloroso para ele, porque todas as vezes que você cortava, você via a planta sangrar. Mas no ano passado, ele deu apenas 30 maracujás. E a expectativa desse ano é que ele dê 300. Então existe realmente a necessidade de haver uma poda no Ministério de Juventude, nos líderes, pastores, assim como aconteceu na minha vida. Rodrigo, eu vivi 5 anos de vida pastoral muito estabilizado, né? E eu tive que pedir perdão a Deus por todas as coisas que reclamei, por tudo que aconteceu na minha vida esse ano. E hoje Deus tem dado a oportunidade de influenciar não mais um grupo de pessoas, mas uma cidade inteira, né? Do sul ao norte do país. E-mails chegam, ligações são recebidas, e você pergunta: o que está acontecendo? É a grande oportunidade que Deus está me dando, e eu queria muito compartilhar isso com você, e que você tivesse, né, a experiência que eu tive também. Com certeza. Pastor Luciano, a gente está fechando a entrevista. Eu queria que você apenas relatasse para ele as principais igrejas que o senhor já fez, já, na verdade, realizou o seminário para liderança. O projeto 7 Estações, ele vai começar a dar um foco agora, mas o seminário de liderança para adolescentes, algumas principais igrejas, para que esse líder de jovens, esse pastor que está nos ouvindo, tenha uma gama de conhecimento por onde o senhor já passou, o senhor é um homem de Deus, um pastor já conceituado, para que ele conheça e tenha a certeza de que no ato do convite está falando com um homem tarimbado, que já vem desse ministério há bastante tempo. Quais são as principais igrejas que você poderia destacar para a gente, que o senhor já realizou? Ok. O nosso site, lucianomalheiros.org, ele tem apenas 1 mês e meio, mas existe uma seção de eventos realizados 2010. Bom, as igrejas são Igreja Sarão da Terra Ferida, em Nova Iguaçu, Assembleia de Deus, Quinta Assembleia de Deus, em Nova Friburgo. Tudo Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Em Porto Velho foi a Igreja Batista Filadélfia Central, mas nós tivemos representado ali umas 18 igrejas da região no seminário. A Igreja Batista Central em Coelho Neto, igreja inclusive que recebe os nomes que a gente criou no site, tipo Balaio Team, eles são bem fiéis. A própria Igreja Batista Carioca, porque o Ministério de Adolescentes lá é um ministério forte e referencial do país todo. Que vem à memória aqui são esses, né? Porque é muito trabalho. E a própria igreja que nós estamos, a Batista em Rio do Ouro. Em Rio do Ouro, que aqui, eu trabalho aqui com teatro, é maravilhoso. E quando você olha lá a nossa agenda, já temos algumas igrejas agendadas. Em Nilópolis, Paracambi, Duque de Caxias. É verdade. Tá? São pessoas aí que já se colocaram à disposição para trabalhar. É verdade. Você que está nos assistindo, seja pastor, líder, membro de igreja, que está querendo ver uma realidade mudada da sua igreja, que quer ver um ministério atuante, que não se conforma mais com adolescentes indo para o mundo, né? Na verdade, sem o contato com Deus, apenas o contato com a igreja em si, mas não recebe por parte da igreja uma atenção especial, uma atividade especial. Convide o pastor Luciano. É um homem de Deus que atua no Ministério de Adolescentes, tem vasta experiência para poder dar uma orientação